Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, dia 10 de julho, sobre a revisão da vida toda. Já de início, quero te alertar para um detalhe que pode mudar completamente o seu entendimento e as suas chances de aumentar o valor do seu benefício. Enquanto muita gente ainda está esperando uma decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre a revisão da vida toda, há dezenas de revisões possíveis que não dependem do Supremo e que podem garantir reajuste imediato e pagamento de atrasados para quem comprovar o erro do INSS. Sim, você ouviu certo. Existem revisões além daquela que ficou famosa no noticiário, e elas costumam ser ignoradas pela maioria dos beneficiários. É aí que muitos acabam perdendo dinheiro todo mês, simplesmente por não saberem dos próprios direitos. Agora, preste muita atenção no que vou revelar. Dados recém-divulgados pela Justiça Federal mostram que apenas nos últimos meses, mais de 199 mil beneficiários já receberam diferenças de revisões de aposentadoria, auxílio-doença e pensão, totalizando mais de 2 bilhões de reais só em valores liberados via RPV, que é o requisitório de pequeno valor. E a maior parte desse dinheiro se refere exatamente a revisões que não precisam esperar nenhuma decisão do Supremo. Isso prova que, enquanto muitos aguardam em casa sem agir, uma verdadeira movimentação já acontece nos bastidores, com pagamentos sendo realizados todos os meses a quem foi em busca da análise correta do próprio benefício. Eu quero que você escreva no comentário: revisão da vida toda já. Assim, a sua voz se une à de milhares de aposentados que não admitem mais essa injustiça que vem sendo praticada contra quem trabalhou e contribuiu a vida toda, mas está sendo prejudicado por decisões, manobras políticas e por falta de informação. A partir daqui, vou explicar como está hoje o cenário da revisão da vida toda, quais são os caminhos possíveis e, principalmente, como agir para não ficar para trás nesse momento tão decisivo para os aposentados do Brasil. Começo deixando claro: revisão da vida toda é o nome popular de uma revisão que permite incluir, no cálculo da aposentadoria, todas as contribuições feitas ao INSS, inclusive aquelas feitas antes de julho de 1994, que normalmente ficam de fora. Por muitos anos, o INSS só considerou, para a maioria dos benefícios, os salários a partir daquele ano, prejudicando quem teve carreira melhor e salários mais altos antes desse marco. O caso foi parar no judiciário e tomou grandes proporções, culminando na chamada tese do tema 1102 do Supremo Tribunal Federal. O tema 1102 foi julgado em dezembro de 2022 e reconheceu o direito dos aposentados de optarem pela regra definitiva mais vantajosa, ou seja, de pedir a inclusão de todas as contribuições, independentemente da data. O Superior Tribunal de Justiça já havia decidido de forma favorável aos aposentados antes, mas o INSS recorreu e o tema chegou ao Supremo, gerando uma verdadeira batalha judicial. A questão, porém, ficou ainda mais complexa quando ações diretas de inconstitucionalidade antigas, como a ADI 2111, que tramitavam sobre temas correlatos, foram resgatadas para tentar influenciar o resultado da revisão da vida toda. A ADI 2111, proposta ainda nos anos 90, nunca tratou diretamente da exclusão das contribuições do cálculo das aposentadorias, mas tratava de parte da mesma lei, a 9.876 de 1999, que instituiu as regras de cálculo a partir de julho de 1994. De forma surpreendente, alguns ministros do Supremo passaram a usar as discussões dessa ADI como argumento para tentar restringir o efeito do tema 1102, criando um clima de insegurança e indefinição. Em outras palavras, o que já era considerado direito líquido e certo dos aposentados passou a ser ameaçado por uma reinterpretação de ações antigas.
Estamos, portanto, diante de um jogo político e econômico que parece ignorar o direito adquirido de quem já deu duro durante toda a vida laboral. Mas existe uma diferença fundamental que pouca gente explica. A revisão da vida toda pode tramitar por dois caminhos diferentes. O primeiro é o caminho judicial, ou seja, buscar o direito via processo judicial e discutir se o tema 1102 será ou não aplicado ao seu caso. Esse é o caminho clássico, que está diretamente afetado pela briga no Supremo e que pode ficar parado até a decisão final. O segundo caminho, bem menos divulgado, mas não menos importante, é o caminho legislativo. Existem hoje propostas em andamento no Congresso Nacional, como o projeto de lei 1460 de 2023, do senador Paulo Paim, que busca aprovar a revisão da vida toda para todos os aposentados, de forma ampla e sem a necessidade de ação judicial individual. Além desse projeto de lei, existe também o movimento das ideias legislativas, instrumentos que permitem que a sociedade proponha leis diretamente ao Senado, desde que consiga 20.000 assinaturas em apoio à ideia. E aqui há um detalhe técnico. Enquanto o projeto de lei tramita no ritmo do Congresso, sujeito a toda sorte de manobras e demoradas negociações, a ideia legislativa, se conseguir as assinaturas, obriga o Senado a discutir o tema em comissão, aumentando a pressão pela aprovação. Nesse cenário, o que muita gente não percebe é que a revisão da vida toda não é a única saída. Existem outras revisões possíveis e, muitas vezes, até mais acessíveis do que o caminho judicial da revisão da vida toda. Entre elas, podemos citar a revisão de fato, que permite corrigir erros de cálculo ou vínculos ignorados pelo INSS. A revisão do CINES, que corrige dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde frequentemente há vínculos e salários desconsiderados. A revisão do tempo especial, para quem trabalhou exposto a agentes insalubres e quer converter esse tempo em tempo comum com acréscimo. A revisão do buraco negro, voltada para quem se aposentou entre outubro de 1988 e abril de 1991, período de transição na legislação previdenciária, além da revisão para atividades concomitantes, aplicável a quem teve 2 empregos ou atividades ao mesmo tempo, e viu parte dos salários ignorados no cálculo da aposentadoria. Essas revisões, diferente da revisão da vida toda, podem ser pleiteadas imediatamente em juízo para quem tiver provas e direito, sem necessidade de esperar uma nova decisão do Supremo. Por isso, o caminho mais seguro e eficaz hoje é buscar uma análise completa do benefício, juntando toda a documentação, conferindo o extrato do CINES e verificando se há vínculos, salários ou períodos de contribuição esquecidos ou computados de forma errada pelo INSS. De acordo com informações técnicas recentes, mais de 2/3 dos benefícios previdenciários concedidos no país têm algum tipo de erro ou inconsistência, desde vínculos não computados até salários subestimados. Isso acontece porque o INSS tem um sistema automatizado, mas depende de informações fornecidas por empresas, cartórios e pelo próprio beneficiário. Qualquer falha de registro pode gerar uma aposentadoria mais baixa. Por isso, é fundamental que cada aposentado solicite seu extrato do CINES e analise com calma, de preferência com acompanhamento de um profissional especializado, se há divergências nos períodos de contribuição e salários de contribuição. Em muitos casos, só de regularizar dados no CINES é possível elevar o valor da aposentadoria e ainda receber atrasados referentes aos últimos 5 anos. Troquemos de exemplo. Imagine uma aposentada que trabalhou desde 1985 até 1999 em 2 empresas. Uma delas não registrou corretamente os salários no CINES. Ao se aposentar, o INSS não considerou quase 15 anos de salários mais altos, o que reduziu drasticamente o benefício. Ao pedir a correção desses dados via um processo de revisão de fato,
ela consegue reaver os valores devidos, gerar reajuste do benefício e receber atrasados, sem precisar aguardar decisão do Supremo. Esse é apenas um dentre tantos casos reais que acontecem todos os meses. A revisão do tempo especial também é um exemplo clássico. Quem trabalhou exposto a agentes nocivos tem direito à contagem diferenciada desse tempo, o que pode antecipar a aposentadoria e aumentar o valor do benefício. Ocorre que, em diversos casos, o INSS nega o tempo especial por falta de documentos, laudos técnicos ou por interpretação restritiva da legislação. Mesmo assim, basta reunir a documentação correta e ingressar com a revisão judicial para ter esse direito reconhecido, sem necessidade de esperar decisão do Supremo sobre a revisão da vida toda. Outro ponto crítico para milhares de pessoas é a chamada revisão para atividades concomitantes. Antes de 2019, o INSS calculava erroneamente os benefícios dos segurados que tiveram 2 empregos ou 2 atividades ao mesmo tempo, considerando apenas uma delas como base principal e aplicando fórmula prejudicial na segunda. Em muitos casos, essa metodologia gerou perdas de até 40% no valor do benefício. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu o direito à revisão para esse grupo, e é possível buscar a correção e receber valores atrasados referentes aos últimos 5 anos. O cenário da revisão da vida toda, via Poder Judiciário, como vimos, está diretamente ligado ao tema 1102 no Supremo Tribunal Federal. Após vitória dos aposentados em dezembro de 2022, houve reviravolta com a retomada da ADI 2111, que colocou em dúvida a validade da decisão e até mesmo a possibilidade do Supremo modular os efeitos, restringindo quem pode ou não ser beneficiado. E aqui está o perigo. A modulação de efeitos é uma técnica jurídica usada pelo Supremo para limitar os efeitos de suas decisões. Por exemplo, só beneficiar quem já tinha processo antes do julgamento, ou quem já tinha decisão de primeira instância. Não há qualquer garantia de que a revisão da vida toda será concedida para todos automaticamente, nem mesmo para quem já entrou com ação, se não houver decisão clara do Supremo sobre a abrangência dos efeitos da decisão. Por isso, manter o processo ativo é fundamental para não ficar de fora de uma possível decisão favorável no futuro. E enquanto muitos aguardam a decisão política e judicial da revisão da vida toda, o fato é que todo mês a Justiça Federal libera lotes bilionários para pagamento de revisões previdenciárias. E boa parte desses pagamentos se refere justamente a revisões de fato, revisão de Queens, tempo especial, buraco negro, atividades concomitantes e outras dezenas de teses que não estão suspensas por ordem judicial. E aqui surge outro ponto ainda pouco falado: o planejamento previdenciário. Cada vez mais pessoas têm buscado antecipar sua aposentadoria, já fazendo uma análise detalhada do histórico contributivo, simulando cenários e corrigindo erros antes mesmo de requerer o benefício, a fim de evitar perder valor por erro do INSS. Essa medida evita muitos dos problemas enfrentados hoje por quem já está aposentado e tenta corrigir injustiças anos depois. No que diz respeito ao caminho legislativo, o projeto de lei 1460 de 2023, do senador Paulo Paim, propõe que todos os aposentados possam pedir a revisão da vida toda sem precisar de ação judicial. O problema, contudo, é a lentidão do Congresso e a possibilidade de que o projeto de lei acabe sendo utilizado apenas como promessa política para angariar apoio dos aposentados, sem garantia de aprovação efetiva. Além disso, ainda existem tentativas de criar versões simplificadas de propostas legislativas por meio das ideias legislativas, que, ao atingirem as 20.000 assinaturas, forçam discussão direta no Senado, aumentando a transparência e a pressão sobre os parlamentares. Uma diferença relevante entre os projetos de lei tradicionais e as ideias legislativas é a simplicidade.
Enquanto projetos de lei muitas vezes são complexos, exigem pareceres técnicos e passam por várias comissões, a ideia legislativa transformada em sugestão de lei pode ser mais objetiva, facilitando a compreensão tanto para quem é aposentado quanto para senadores e deputados. Além disso, a ideia legislativa, por ser de iniciativa popular, tem força política extra, já que deixa transparente quem está a favor e quem está contra a proposta. Se a via judicial da revisão da vida toda falhar, seja por decisão contrária, seja por limitação dos efeitos, o caminho legislativo permanece como alternativa. Mas não se deve apostar tudo em uma só possibilidade, especialmente considerando a velocidade do andamento político no Brasil. Voltando aos processos de revisão que não dependem do Supremo, há revisões menos conhecidas, mas altamente efetivas. A chamada revisão do buraco negro, por exemplo, é direcionada aos aposentados que se aposentaram entre outubro de 1988 e abril de 1991, período em que não havia regra clara de cálculo e muitos benefícios foram concedidos com valor inicial errado. Já a revisão do vínculo invisível trata dos casos em que contribuições não foram informadas ao INSS, geralmente por falha da empresa ou da própria autarquia, e que, ao serem reconhecidas, aumentam o tempo de contribuição e o valor do benefício. A revisão dos dados incorretos também é extremamente comum. Nomes errados, documentos incompletos, períodos de contribuição duplicados ou ausentes, informações de salários subestimadas. Tudo isso pode ser corrigido e gerar aproveitamento financeiro imediato. Vale dizer também que toda revisão precisa ser fundamentada em provas concretas. Não basta alegar erro, é preciso apresentar documentos, olerites, contratos de trabalho, carteiras assinadas, PPP, LT-SAT e outros laudos. Em alguns casos, será necessário o parecer de contador ou perito previdenciário. Mas a boa notícia é que, uma vez comprovado o erro, o juiz tem concedido não apenas o reajuste do benefício, como também determinado o pagamento dos atrasados, que são devidos nos últimos 5 anos anteriores ao pedido de revisão. Outra observação importante: o prazo para pedir revisão de benefício é de até 10 anos a partir do primeiro pagamento, conforme o artigo 103 da Lei 8.213 de 1991. Ou seja, quanto mais tempo passa, mais pessoas perdem o direito de corrigir seu benefício e receber atrasados. Por isso, o tempo é um fator fundamental. Para saber se o seu caso é cabível de revisão, o primeiro passo é solicitar o extrato completo do QUINES, no Meu INSS, checar se todos seus vínculos, salários e períodos laborados estão corretamente registrados. A seguir, consultar um especialista para cruzar as informações com seus documentos e discutir eventuais inconsistências. E lembre-se, em matéria de revisão previdenciária, cada caso é único. Não existe revisão automática, nem mesmo em caso de aprovação de lei. Será necessário apresentar requerimento administrativo, documentação e, muitas vezes, ação judicial individualizada para que o direito seja reconhecido e implantado. Em relação aos pagamentos liberados, o Conselho da Justiça Federal vem divulgando periodicamente os valores pagos em RPVs, que são aquelas requisições de pequeno valor, que podem chegar a até 60 salários mínimos. Para processos com valores maiores, o pagamento é feito via precatório, procedimento mais demorado, mas igualmente efetivo para garantir o reajuste do benefício e os atrasados devidos. A revisão da vida toda, propriamente dita, está hoje em compasso de espera, dependendo da decisão final do Supremo Tribunal Federal. Mas outras revisões seguem tramitando normalmente, com decisões favoráveis em todas as instâncias e pagamento diário de atrasados por todo o país. Portanto, a orientação prática é clara. Não se limite a esperar a decisão do Supremo sobre a revisão da vida toda. Existem revisões de fato, revisão do QUINES,
do tempo especial, do buraco negro, de atividades concomitantes e muitas outras que garantem reajuste imediato e valores retroativos para quem tem direito. A recomendação é: busque sempre um especialista que faça a análise detalhada do seu caso, considere todo o seu histórico contributivo, analise a viabilidade de cada revisão e oriente sobre o melhor caminho a seguir, seja judicial ou administrativo. Lembre-se de que a correção de dados no CINES pode ser feita tanto administrativamente quanto pela via judicial, e cada tipo de revisão tem requisitos e benefícios próprios. Por fim, nunca confie apenas em promessas de pagamentos automáticos ou em informações genéricas. O processo de revisão é técnico, exige documentação, requerimento formal e, muitas vezes, acompanhamento judicial. Aqueles que tomaram a iniciativa de buscar uma análise completa já estão recebendo pagamentos todos os meses, enquanto quem aguarda por notícias definitivas sobre a revisão da vida toda corre o risco de ver seu direito prescrever. Mantenha-se informado, confira seus documentos, solicite o extrato do CINES e, principalmente, não se conforme diante de possíveis injustiças. O sistema previdenciário brasileiro é complexo, e quem conhece as regras consegue resultados mais rápidos e favoráveis. A expectativa é que, nas próximas semanas e meses, novas decisões do Supremo e movimentações no Congresso possam definir, de uma vez por todas, o futuro da revisão da vida toda. Mas as demais revisões continuam disponíveis e efetivas para quem agir em tempo hábil. Não fique de fora desse movimento que já transformou a vida financeira de milhares de aposentados. A revisão da vida toda é importante, mas ela não é a única saída. Existem caminhos abertos hoje, que podem garantir um benefício mais justo e compatível com tudo o que você contribuiu. Se você tem dúvidas ou identificou qualquer possível erro no seu benefício, procure a orientação correta e não deixe o tempo passar. Isso pode representar a diferença entre aguardar anos por decisões políticas e judiciais ou concretizar reajustes e pagamentos devidos ainda este ano. Aproveite essa oportunidade e não aceite menos do que o justo. Assim, seguimos juntos, vigilantes a cada novo capítulo da luta pela justiça previdenciária no Brasil.